E se eu te dissesse que a história da humanidade não é uma sequência aleatória de acontecimentos, mas um projeto cuidadosamente arquitetado, revelado em 3 momentos decisivos? 3 mensagens que vieram de eras e culturas diferentes, mas que, como peças de um enigma sagrado, só fazem sentido quando se encaixam. Moisés, Cristo e o Espiritismo não são apenas nomes ou doutrinas, são capítulos de um mesmo plano, traçado para guiar a evolução da nossa alma. Há uma linha invisível que atravessa os séculos, costurando a história da humanidade com fios que não se rompem. Uma linha que não se vê, mas se sente, como uma respiração silenciosa que acompanha cada passo do homem em direção ao sagrado. Essa linha começa em tempos remotos, sob o céu abrasador do deserto, atravessa aldeias e cidades da antiga Galileia e se projeta para o presente, onde ainda buscamos respostas para nossas dores mais íntimas. Allan Kardec, em A Gênese, descreveu que Moisés, Cristo e o Espiritismo não são acontecimentos isolados, mas etapas de um mesmo processo evolutivo, como degraus que nos conduzem da infância espiritual, marcada pelo temor, à juventude, iluminada pelo amor e a maturidade, sustentada pela compreensão consciente. Cada revelação chegou no exato momento em que a humanidade estava pronta para recebê-la, não como ruptura, mas como continuidade. E como disse Chico Xavier, a doutrina espírita não destrói os ensinamentos anteriores, mas os ilumina com a luz da continuidade. Hoje, vamos seguir por esse fio sutil, percebendo como ele atravessa não apenas a história, mas também o silêncio das nossas próprias buscas. Havia um tempo em que o homem vivia como se estivesse à deriva, guiado mais pelo instinto do que pela razão, preso à necessidade imediata e ao impulso de sobreviver. No coração de um povo marcado por conflitos, exílios e incertezas, a ausência de um eixo moral profundo abria espaço para o caos e para a autodestruição coletiva. Foi nesse cenário que Moisés surgiu como mediador entre o invisível e o humano, trazendo não apenas um conjunto de mandamentos, mas um código que estabelecia limites claros para a convivência e para a preservação da vida. A lei mosaica, com sua rigidez, parecia dura aos olhos de hoje, mas para aquele momento era um escudo contra o descontrole dos instintos primitivos. Ainda assim, o perigo sempre esteve em interpretar essa lei apenas pela letra e não pelo espírito que a sustentava, transformando-a em um instrumento de medo em vez de educação moral. A revelação contraintuitiva é que a severidade de Moisés foi necessária para conter a violência latente da época, mas não deveria ter sido o destino final da jornada espiritual. Assim como nossas próprias regras internas, criadas muitas vezes para nos proteger da dor, essa lei precisava evoluir, abrindo espaço para a consciência lúcida, que reconhece que verdadeira obediência não vem do temor, mas da compreensão. Ao olhar para a nossa vida hoje, podemos perceber quantas vezes ainda nos mantemos presos a normas rígidas que já não nos servem, repetindo padrões que nos afastam da liberdade interior. O convite é reconhecer que toda lei, externa ou interna, é apenas um degrau e que a escada precisa ser subida para que se alcance o horizonte. Séculos depois, quando a humanidade já havia aprendido a se proteger pela disciplina, mas ainda não sabia como se libertar pela compreensão, Cristo apareceu como a expressão viva de um amor que não exclui, não mede e não exige retorno. Ele não veio anular Moisés, mas revelar que a lei, por si só, não era suficiente. Sem amor, ela se tornava fria, inflexível, incapaz de curar as feridas mais profundas da alma. Jesus rompeu o paradigma do medo como ferramenta de obediência e mostrou que a transformação verdadeira nasce do encontro entre a justiça e a compaixão. Ainda assim, mesmo após 2000 anos,
Muitos de nós permanecemos presos à lógica da punição, como se estivéssemos sempre devendo algo a um Deus que vigia à distância. A neurociência espiritual confirma o que Cristo demonstrou em gestos e palavras. Atos de empatia e compaixão não apenas elevam o espírito, mas também remodelam as redes cerebrais, enfraquecendo os impulsos agressivos e fortalecendo a percepção do outro como parte de nós. Cada cura, cada abraço, cada perdão concedido por Jesus era, ao mesmo tempo, uma lição moral e uma reprogramação vibracional. Ao compreender que a lei só é cumprida plenamente quando enraizada no amor, a humanidade deu um salto que não se mede em séculos, mas em profundidade de consciência. O amor de Cristo não veio substituir a lei de Moisés, mas aquecê-la com a chama que transforma regras em caminho e caminho em libertação. Quando o mundo já havia recebido a lição da disciplina moral e a revelação do amor incondicional, era hora de unir o que por séculos permaneceu separado, a fé e a razão. O Espiritismo surgiu como a terceira revelação, não para apagar as anteriores, mas para lhes dar clareza e continuidade, trazendo respostas que atravessam o véu do mistério e dissipam o medo que tantas vezes paralisa a alma. Em sua essência, ele oferece não apenas uma crença, mas um método de compreensão da vida espiritual por meio da observação, do estudo e da experiência. Allan Kardec propôs algo que até hoje é libertador: não aceitar nada sem o crivo da lógica, permitindo que a espiritualidade seja sustentada por fundamentos tão sólidos quanto a própria ciência. Nesse horizonte, a mediunidade deixa de ser privilégio de poucos e se revela como uma faculdade inerente ao ser humano, manifestando-se de formas sutis ou evidentes, em graus diferentes, mas sempre como ponte entre planos. Ao compreender a continuidade da vida e as leis de causa e efeito, percebemos que cada pensamento e ação são sementes plantadas no solo invisível do destino. Essa consciência não é peso, mas libertação, pois nos devolve o poder de ajustar o presente para transformar o futuro. O Espiritismo, ao unir raciocínio e espiritualidade, não apenas acende luzes sobre os caminhos já percorridos, mas também nos prepara para os passos que ainda virão, mostrando que a evolução é um diálogo constante entre o que sabemos e o que estamos prontos para viver. Quando unimos as três revelações, percebemos que elas formam um único desenho, traçado com paciência ao longo dos séculos, como se um pedagogo divino conduzisse a humanidade de lição em lição, sem saltos bruscos, mas com a precisão de quem conhece o tempo certo de cada colheita. Moisés nos deu a base da disciplina moral, necessária para que um povo desorientado aprendesse a viver em harmonia mínima. Cristo, com a profundidade do amor, mostrou que a lei sem compaixão é incompleta e que a verdadeira justiça não condena, mas restaura. O Espiritismo, por sua vez, oferece a visão ampla que integra as duas etapas anteriores, convidando-nos a compreender que o sagrado pode ser experimentado sem abrir mão da clareza da razão. O erro está em tentar isolar essas revelações, como se cada uma fosse suficiente por si só. Elas são como degraus de uma mesma escada. Não se despreza o primeiro, mas também não se permanece nele para sempre. A metáfora é simples e poderosa. A humanidade como um aluno que avança de série, levando consigo o aprendizado anterior, mas ampliando-o a cada nova etapa. Na vida prática, integrar esses três níveis significa viver com retidão moral, agir com amor compassivo e manter a lucidez espiritual que permite compreender o porquê de cada passo. É nesse equilíbrio que o fio da evolução deixa de ser apenas uma linha na história e passa a ser um caminho vivo, percorrido no presente. Ao olhar para as três revelações como capítulos de um mesmo livro, percebemos que não há competição entre elas,
mas uma soma harmoniosa que compõe o mapa da evolução espiritual da humanidade. Moisés estabeleceu o alicerce da lei, Cristo construiu sobre ele com a força do amor, e o Espiritismo acendeu a luz que revela a amplitude e a continuidade dessa obra. Allan Kardec nos lembra que somente a harmonia entre fé e razão pode sustentar a espiritualidade do futuro, evitando tanto o fanatismo quanto o materialismo vazio. André Luiz traduz essa integração com clareza poética. A lei é o alicerce, o amor é a construção, e o conhecimento espiritual é a iluminação que mantém a casa viva. Assim como na história, em nossa vida também existe essa tríade: a disciplina que orienta, o amor que aquece e a lucidez que esclarece. Reconhecer qual desses pilares está mais sólido em nós e qual precisa ser fortalecido é um ato de autoconhecimento profundo. A jornada não termina com o entendimento intelectual dessas etapas, mas com sua vivência diária, em pequenas escolhas que refletem grandeza de espírito. Viver a moral de Moisés, o amor de Cristo e a lucidez do Espiritismo como um único caminho é transformar o fio invisível da história em uma ponte viva, capaz de nos conduzir, passo a passo, à plenitude que sempre esteve à nossa espera. E você? Acredita que esses acontecimentos são peças-chaves no plano de Deus para a evolução da humanidade? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.